Agora há pouquinho, o IBGE divulgou dados trimestrais da PNAD contínua. 20 unidades da federação atingiram a menor taxa anual de desocupação da série histórica nessa pesquisa, o que reforça o mercado de trabalho ainda bastante forte. Converso com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Seja bem-vindo à nossa programação, Jefferson. Sempre um prazer conversar contigo. Ainda temos dados bastante resilientes de emprego para este último trimestre. Olá, bom dia, é um prazer enorme mais uma vez estar com vocês, né? De fato, os resultados são bastante positivos ainda, né? Ainda demonstrando a força, né, do mercado de trabalho brasileiro com taxas de desocupação muito baixas ainda. E o que a gente consegue, talvez, trazer de leitura mais profunda destes dados trimestrais? São dados mais amplos, não é a pesquisa mais atualizada, pesquisa mensal, mas a gente tem uma dinâmica, talvez, do que está acontecendo neste fechamento de 2025. O que a gente percebeu no final do ano passado, já com estes dados em mãos? Por favor, Jefferson. Tem um aspecto que é importante nessa divulgação do trimestre cheio, que é a possibilidade da gente estabelecer comparações regionais, como você demonstrou no início da programação, né? Então, a gente mostra, por exemplo, que há uma desigualdade bastante grande em relação às taxas, né? Então, enquanto a gente tem Santa Catarina com a taxa mais baixa do país, né? A gente tem o Norte e o Nordeste com taxas muito elevadas de desemprego. Tem um outro dado importante que é a informalidade extremamente alta no norte do país, né? Então, Pará, por exemplo, com taxa muito alta, o Maranhão, né, norte e nordeste, mas o Maranhão também com taxa extremamente alta, a taxa mais alta de informalidade no Brasil, em contraste com o sul-sudeste. E o terceiro ponto é a questão da remuneração também, a desigualdade com relação à remuneração dos trabalhadores. Então, esse acho que é o quadro de desigualdade regional. Agora, no caso específico das taxas mesmo, o que a gente observa? Realmente uma continuidade da taxa de desocupação. A gente observa, por exemplo, um crescimento do trabalho com carteira assinada. Esse é um dado positivo da economia brasileira, que a gente tem uma recuperação, especialmente por conta do aumento da taxa de ocupação, do número de pessoas ocupadas, e principalmente ocupação com carteira assinada. Então, acho que esse é um dado bastante importante. Aí há outros dados, por exemplo, com relação ao trabalho no setor público, que a gente teve um crescimento no período, e um caso bastante interessante, que é a queda do trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico, a gente teve uma queda do trabalhador doméstico com carteira e um leve aumento do trabalhador sem carteira, mas no agregado, há uma queda no número de trabalhadores sem carteira. Então, acho que esse é um dado que explica. E aí a gente também tem uns dados interessantes com relação às questões setoriais, né? Então, quando a gente observa as ocupações, o grande setor que traz informática, comunicação, atividades imobiliárias e de finanças, foi o setor que expressou o maior número de ocupados, um aumento no número de pessoas ocupadas e, consequentemente, uma taxa de desocupação mais baixa. Esse setor também apresentou a remuneração mais elevada quando a gente faz a comparação entre os demais setores. Então, acho que esse é um outro aspecto importante. Acho que em segundo lugar vem a administração pública, né? E aí empatados em terceiro lugar, a indústria e transportes com relação à remuneração. Mas chama atenção esse setor, né? Que é um setor bem agregado, né? Que é de informática, serviços de informática, comunicação e serviços financeiros. Então, esse setor, talvez por conta da questão tecnológica, foi um setor que demonstrou essa capacidade de remuneração elevada, mais elevada entre os trabalhadores. Então, a gente tem esse balanço. Quando a gente faz a comparação anual, os números são bastante positivos, mas na comparação trimestral, né, da passagem do terceiro para o quarto trimestre, a gente já vê que há um arrefecimento. As quedas nas taxas já não são mais expressivas, ou seja, a gente percebe uma certa estabilidade com relação ao comportamento do mercado de trabalho. Perfeito. E eu queria explorar alguns dos pontos que você nos traz. Primeiro, essa desigualdade no número de contratações formais entre alguns estados brasileiros. A gente vê isso como uma tendência ao longo do tempo, Jefferson, não é novidade, mas os números, cada vez que são publicados, nos lembram dessa triste realidade da informalidade crescente em alguns estados aqui do país. Não, esse é um dado bastante cruel, né? E é um histórico mesmo. Então, a gente pega, por exemplo, normalmente o Maranhão, a Bahia, são unidades da federação que vêm se destacando ao longo dos últimos anos
com uma taxa de informalidade muito elevada, superior a 50%, né? E aí a gente tem algumas unidades, por exemplo, Santa Catarina, mas especialmente o Distrito Federal, com taxas muito baixas. O Distrito Federal, evidentemente, é uma situação muito específica, porque a gente tem uma concentração do Serviço Público Federal, né? Que é, por definição, a gente tem a formalização. E alguns estados do Sul, no caso específico, Santa Catarina. Então, esse quadro é bastante complicado. Aí não só a informalidade, né, como você bem destacou, e a questão do rendimento que está colada a essa questão da informalidade. Então, a informalidade mostra um mercado de trabalho não estruturado, uma questão com relação à fiscalização muito baixa, poucas oportunidades de trabalho formalizado, que fazem, esse conjunto faz com que os trabalhadores, além de não ter proteção social, tenham uma situação de remuneração extremamente baixa. Quando a gente olha para os dados gerais da PNAD, a gente vê uma queda da informalidade, a gente vê níveis parecidos ali, só não inferiores aos níveis da pandemia, quando os trabalhadores informais perderam o rendimento, só sobraram os trabalhadores formalizados. Então a gente viu uma taxa de formalização muito alta aqui para a economia, até fora do comum. Mas a gente vê ao longo do tempo essa formalização de trabalhadores na economia brasileira aos poucos aumentando. Onde ela vem aumentando, se a gente olha para essa divisão de estados? É no Sudeste, talvez Centro-Oeste, são estes dois os destaques. Como é que a gente pode entender essa formalização, de onde está vindo, mesmo com estes estados com taxas acima de 50%? Bom, a gente pega a taxa do Brasil, vem caindo, mas é uma queda ainda muito tímida, né? A queda realmente é paulatina, mas assim, o Sul, Sudeste, né? E o Centro-Oeste também. Aí, no caso do Centro-Oeste, realmente a gente tem um avanço da fronteira agrícola e a formalização de algumas atividades, então é uma agricultura que tem outras características. No caso específico do Sudeste, São Paulo, Santa Catarina, como eu mencionei, Sul, a gente tem taxas que vêm caindo significativamente. Aí há um conjunto de fatores, a gente tem a questão do mercado de trabalho, avanços no mercado de trabalho, em conjunto com a questão da fiscalização e também do dinamismo da economia, que de uma certa forma acabam contribuindo. Mas há casos muito específicos, por exemplo, o caso do sul do país, a gente também tem um elemento que diz respeito à questão da imigração, né? Porque muitas vezes alguns estados, por conta do crescimento econômico, têm um afluxo bastante significativo de imigração, e essa migração interna faz com que, em algumas situações, você tenha pressão sobre o mercado de trabalho, o mercado não dê conta de atender essa demanda. Então, a gente tem fatores específicos, mas tem uma questão estrutural no Brasil, que é uma taxa de informalidade muito alta, que tem uma combinação desses elementos, uma estrutura produtiva, que ainda é um pouco, que permite ainda esse tipo de atividade, e, por outro lado, até a questão de uma fiscalização, né, de uma regulamentação de algumas atividades para que a gente tenha avanço, né? Há setores na economia brasileira que estão extremamente formalizados. Então, por exemplo, isso explica um pouco a questão do Sudeste, né? Então, por exemplo, como o Sudeste é sede de grandes indústrias, grandes unidades industriais, a indústria tem, por definição, um alto grau de formalização, assim como atividades financeiras, que têm essa característica. Agora, estados que abrigam atividades cuja taxa de formalização é baixa, a gente tem esses elementos. Então, por exemplo, a construção civil ainda carece de elevar as taxas de formalização, assim como o comércio. Muito obrigado, Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Sempre bem-vindo, é sempre um prazer conversar contigo. Infelizmente, às vezes com notícias um pouco cruéis e tristes, quando a gente olha de forma geral para a economia brasileira. Não é só a taxa de desemprego que é importante para essas pesquisas, o restante, a qualidade deste emprego é sempre muito importante da gente olhar com lupa. Até uma próxima, meu caro. Muito obrigado, um grande prazer. Valeu, prazerzaço.